Olá pessoal, gente, como a gente está com essas aulas de dobradinha, assim como aconteceu na primeira prova, eu vou aproveitar esse começo para finalizar o curso com vocês. Eu vou contar para vocês sobre dois tópicos curtinhos que eram para ter entrado em aulas anteriores e que servem de revisão de alguns assuntos dessa segunda metade. Então não é perdido para vocês, mesmo pensando em consolidar algumas coisas para a prova e tal. Mas não vai ser uma aula completa, eu vou fazer mais rápido e daí a gente finaliza e dá um break para vocês irem no banheiro, tomar água e daí volta e começa a prova. A ideia é que a gente comece a prova, vamos dizer, até às 3 e daí vocês têm mais do que 2 horas, né? A gente pode ter a prova um pouco mais longa se vocês precisarem para concluir. Então, só para a gente finalizar o semestre, né, eu vou falar com vocês de dois problemas, tá, que a gente não abordou antes. E eu sei, última aula, por que eu vou inserir problema novo, né? A parte boa é que eles não são nem difíceis, nem tão importantes para vocês quebrarem a cabeça. A graça deles é mostrar para vocês um outro aspecto da computação, que é bastante relevante, que é um negócio chamado redução entre problemas. A gente não vai aprofundar nisso, isso é um tema que pode ser bem mais complicado e tal, mas a ideia básica é a seguinte: por algum motivo que me escapa, tá? Mas por vários motivos teóricos e tal aí, o que acontece é que muitos problemas computacionais se relacionam. Às vezes são problemas parecidos com esses que a gente vai ver hoje, às vezes são problemas que quando você olha, parece que um não tem nada a ver com o outro. E você descobre que uma técnica, um algoritmo que você usou para esse pode ser facilmente adaptado para aquele outro, falando em alto nível, tá? Então, esse é mais um motivo do porquê que a gente estuda tantos algoritmos clássicos e coisas assim. As ideias, por algum motivo, como eu disse, me escapa o porquê, mas essas ideias elas são facilmente recicláveis. É muito comum que um algoritmo que funcionou para um problema funcione para outro. Então, o motivo de eu falar desses dois problemas hoje é que a gente vai poder reaproveitar ideias de outras coisas que a gente já estudou, tá, recentemente, e como eu disse, por isso até vai servir de revisão para vocês aí de assuntos que são pertinentes. Falando então do primeiro probleminha, é o problema da seleção. A gente meio que já falou dele como uma operação de árvores binárias e de tabelas de símbolo no geral, né? Mas aqui a gente vai falar dele separadamente, né? Então a ideia é, eu recebo um vetor de elementos que não estão ordenados, por exemplo, e eu quero saber quem é o késimo menor, tá? Para um k aqui, na definição que eu vou usar hoje, um k que pertence ao conjunto 0 até n-1, né? Supondo que o vetorzinho que eu vou receber, só para ficar mais visual aqui, tem n elementos. Ele vai de 0 até n-1. Então, esse problema, a gente pode pensar nele como uma generalização do problema de encontrar o mínimo, né? Também uma generalização do problema de encontrar o máximo, tá? Então, imaginem que a gente quisesse encontrar o menor elemento de um vetor não ordenado. Vocês sabem resolver esse problema, certo? A gente já fez isso algumas vezes. Em O de n, a gente percorre o vetor guardando o menor elemento que a gente encontra, no final a gente devolve ele. A mesma coisa para o máximo. Isso quer dizer que a gente já sabe resolver o problema da seleção, os casos particulares, quando k igual a 0 ou k igual a n-1, os dois extremos. No entanto, o problema da seleção é mais geral. Eu quero para um k qualquer, né? Dado um vetor, a ideia é algo assim, olha, eu entreguei para vocês 1.412.549 elementos não ordenados. E eu pergunto, qual é o que ocupa a posição 547? Aí eu quero um algoritmo que me devolva isso. Então é para ser algo mais geral, né? O mínimo e máximo a gente sabe, mas eu queria algo mais do que isso. Só para deixar bem claro eu falei que a gente vai passar rápido, né? Mas é um exemplo, é sempre bom, né? Então imagina que a gente tem, tá, um vetorzinho com esses elementos, 3, 2, 5, 4 e 1. Tá?
quem é, nesse caso aqui, o elemento de ordem 3, né, para K igual a 3, lembrando que a gente começa no 0 aqui na nossa brincadeira. Então o menor elemento é o 0, o segundo menor é o 1, é o de ordem 1, o terceiro menor é o de ordem 2. Então, quem é o elemento aqui de ordem 3, né, para K igual a 3, desse vetorzinho? É o 4, né? E se a gente pegar agora 1, 2, 3, 4 e 5, né? Um vetor com os mesmos elementos em outra ordem. Agora está ordenado em ordem crescente, né? E eu quero de novo K igual a 3. O 4 de novo, né? Parece bobo, mas é só para deixar claro uma propriedade desse problema, que é a ordem não importa, né? O que importa é o valor relativo, tá? E essas duas coisas são importantes. A ordem do elemento, a ordem em que ele está no vetor não importa, tá? Porque justamente o que eu quero no problema da seleção é, dado o meu K, saber qual posição ele ocupa ali se eu tivesse com o negócio ordenado. Então a ordem que chegou para mim não vai afetar. Mas o valor relativo afeta. O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui o elemento de ordem 3 é o 4. Mas se eu colocar o mesmo 4 num vetorzinho que tem o 10, o 20, o 30, o 4 e o 50, agora o 4 é o elemento de ordem... de qual ordem, gente? De ordem 0, né? Ele é o menor. Então, é só exacerbar essa característica desse problema, né? O que a gente está perguntando, a questão que ele quer responder tem a ver com o valor do meu elemento, mas sempre em comparação com os outros, né? Não é uma coisa absoluta do meu elemento e também não é uma coisa que depende da posição dele. Tá bom? Tá legal. Então, entendido o problema, eu falei dessa questão de relação com outros problemas que a gente tem. Vocês conseguem relacionar esse probleminha aqui com algum outro que a gente já viu, com algum problema central que a gente já viu? Não é muito obscuro não, esse caso é bem óbvio, tá? Qual o problema que a gente já viu que parece ter a ver com essa ideia de encontrar menor, encontrar maior, que poderia facilitar a nossa vida? A árvore, de fato, essas são duas estruturas de dados que facilitariam a minha vida. Se eu inserir todos os elementos, vamos falar brevemente, não era por aí que eu ia, mas é válido. Se eu inserir todos os elementos numa árvore binária de busca, eles vão estar estruturados de uma forma que daí uma operação dela pode ser pegar o késimo menor, como a gente já viu, como fazer essa operação. Se eu inserir todos os elementos num heap de mínimo, por exemplo, eu não resolvi meu problema, mas eu posso pegar o menor elemento com muito mais facilidade, extraindo ele, né, em tempo log n. Depois eu posso extrair o segundo em tempo log n também. E se eu quiser o késimo menor, depois de k extrações, ou k mais 1 extrações, porque o 0 também serve, mas de qualquer forma, depois da ordem de k extrações, eu tenho ele em mãos. Tá? Então, de fato, essas duas estruturas de dados me facilitam a vida, e inclusive essa segunda, que usa o heap, tem a ver com o que eu ia falar para vocês, mas vai ficar como um extra. Porque no caso, embora vocês tenham respondido com duas estruturas de dados bem pertinentes, eu estava pensando num problema, não numa estrutura de dados. O problema a qual eu me referia é a ordenação. Porque se eu resolver o problema da ordenação, resolver o problema da seleção ficou trivial, né? O problema é só eu pegar o cara que está naquele determinado índice, né? Num vetor ordenado, um elemento, o késimo menor elemento, né, o elemento de ordem k, está sempre na posição k. Tá? É uma coisa super óbvia, tá? Deixar claro, eu não estou falando como se, meu Deus, que coisa surpreendente. O importante é entender como o problema se relaciona, porque como eu já falei, existem outras situações em que problemas que você olha para a cara deles não tem nada a ver e vão ter esse mesmo fenômeno. Então, é mais para a gente perceber essa relação que pode ter entre problemas, porque basicamente o fato de que é muito fácil resolver o problema da seleção quando os elementos estão ordenados, significa que eu consigo reduzir o problema da seleção para a ordenação. Tá? E quando eu digo reduzir, deixa eu fazer uma figurinha, porque é legal vocês verem
uma vez na vida, tá? A gente não vai aprofundar nisso nesse momento, mas é bom conhecer essa figurinha. Imaginem que eu estou nessa situação, olha, eu tenho uma instância do meu problema A aqui, que é o meu problema da seleção. Tá? E eu percebi que esse problema se relaciona muito com o outro problema B. Tá? Então, para o problema B, eu tenho uma situação que, olha, dada uma instância dele, eu já tenho um algoritmo que o resolve. Tá? Então, eu já tenho aqui um algoritmo para esse problema B. No nosso caso, pensa que o problema B é a ordenação. Se eu souber, e eu vou usar outra cor para destacar isso, se eu souber transformar uma instância qualquer do problema A para uma instância correspondente no problema B, daí eu posso usar essa ferramenta que já está pronta, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil, mas uma vez que está pronto, né, eu já tenho o algoritmo, eu posso usá-lo para produzir uma solução para o B que pode ser convertida de volta numa solução do A. Esse frameworkzinho que eu desenhei aqui é o que a gente chama de redução entre problemas. Eu estou reduzindo o problema A para o problema B. Basicamente, se eu souber fazer esses dois pedaços, eu consigo usar a ferramenta, usar os algoritmos do problema B como engine, né, como motor da minha solução. Tá? E aí, é claro, isso aqui vai ser mais fácil, mas difícil depende da relação que a gente conseguir estabelecer entre os problemas. No nosso caso hoje, a gente tem como descrever essa relação com relativa facilidade, né? Dado um problema qualquer, uma instância qualquer do problema da seleção. O que eu recebo no problema da seleção? Um vetor fora de ordem e um K, né, que eu quero devolver. Dado uma instância qualquer, fazer a conversão é trivial, né? É só passar o vetor. A ordenação também recebe um vetor de elementos. Então, essa conversão ficou muito simples. Ok? Daí eu chamo o meu algoritmo de ordenação favorito. Os mais eficientes são preferíveis aos menos eficientes, mas eu chamo ele aqui, tenho um vetor ordenado. Para fazer a conversão de volta, tá? Para transformar um vetor ordenado no késimo menor elemento, no elemento de ordem k, nesse caso, é só pegar o que, gente? Dado que o vetor sai aqui ordenado, o índice k. Né? Então, eu pego o vetor v, que chegou aqui fora de ordem. Passei lá, ordenou, devolve vk e está resolvido. Quer dizer, o trabalho pesado foi feito aqui. Né? As conversões aqui levam pouco ou nenhum tempo. Ok? De novo, nesse caso, são problemas que são tão intimamente relacionados que parece até sem graça, tá? Mas é um primeiro exemplo, porque isso vai acontecer muitas outras vezes e é um tipo de ferramenta importante para vocês terem em mente, tá? Vocês não têm que reinventar a roda. Cada novo problema que vocês sabem resolver, cada novo algoritmo que vocês conhecem para um problema diferente, pode ser o motor para vários outros que vocês fazem isso depois. Pode falar. Se eu fizer isso, eu não vou falar perda de eficiência. Eu conseguiria pegar o késimo elemento sem ordenar de forma mais eficiente? Ótima pergunta. Fazer isso não significa que a gente não pode tentar fazer um algoritmo especializado. É uma abordagem para fazer. E aí vai depender do problema. Tá? Se vai ser vantajoso fazer isso, vai melhor ou não. Tá? Aí depende do problema. Inclusive, eu vou falar de um algoritmo agora e deixar outro em haver. Né? Mas, de fato, a eficiência que ela pode ser comparável com os melhores algoritmos, pode ser que o melhor algoritmo para um problema passe por esse mecanismo, pode ser que não, pode ser que tem coisas fundamentalmente melhores quando eu faço um algoritmo especializado. Aí é mais uma ferramenta para vocês pensarem, tá? E vale considerar isso mesmo. Para responder a sua pergunta para esse cara, me digam, qual o melhor algoritmo de ordenação que a gente conhece, que a gente viu no curso? Tá? Vocês podem conhecer outros por fora, mas... Heapsort, né? Heapsort consegue ordenar em tempo n log n. Como as conversões são muito baratas, se eu resolver daquele jeito eu consigo uma solução em tempo n log n. Eu vou falar muito brevemente agora, até porque eu prometi que não ia gastar muito tempo com isso, né? De um algoritmo dedicado que não vai ser n log n no pior caso. Então, o algoritmo específico que eu vou falar para vocês agora vai perder para essa abordagem usando o Heapsort. Ainda assim, ele traz algo interessante para a gente revisitar.